Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos na série Sermão do Monte, no Monte com Jesus. Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ver o verso de número 8. Mateus 5, 8. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Extraordinária essa palavra do Senhor Jesus para nós. O Senhor Jesus nos chama de bem-aventurados, e bem-aventurados é feliz, é felicíssimo, né? Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E nós somos bem-aventurados mesmo, somos felizes mesmo, porque nós já choramos pelos nossos próprios pecados, porque nós já entendemos que é necessário ser humilde de espírito, nós já entendemos que precisamos ser mansos de coração, nós precisamos desejar a justiça de Deus, não a justiça do homem, porque a nossa justiça, segundo o profeta, é pano de chão, é trapo de imundícia, não vale para nada, e ninguém é justificado na sua própria justiça, é a justiça de Deus que nos justifica. Nós já aprendemos que nós precisamos ser misericordiosos, e agora o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. É interessante que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos no monte, uma multidão o acompanha, ele está falando aos discípulos e a todo aquele povo naquele momento ali. E Jesus então solta esta palavra poderosa: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que será que o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso para a gente? Qual é a intenção dele? O que é que ele está querendo nos ensinar? Qual é a grande lição? Ou qual é a mensagem central deste texto para a gente? Note que ele está dizendo: limpos de coração, e como recompensa verão a Deus. Jesus está falando acerca disso porque ele centraliza aqui a questão do coração. E o que é coração, segundo as Escrituras Sagradas? Coração não é esse músculo só que bate no nosso peito. Dentro da linguagem das Escrituras, quando o texto bíblico menciona coração, normalmente ele está se referindo à mente, à razão, à emoção e à vontade. É o nosso ser total, porque o coração fala da totalidade da vida humana. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados aqueles que vivem uma vida limpa. E é interessante também que nós precisamos entender que existem algumas traduções que trazem limpo de coração e outras puro de coração. Limpo de coração é diferente de puro de coração. Tem um mesmo conceito, mas você sabe que limpeza fala de algo acerca de sujeira. Bem-aventurados os limpos de coração, porque não aceitam no coração mais a sujeira do pecado. E pureza fala de mistura, de algo que está misturado, que precisa ser separado. Então, bem-aventurados os puros de coração, já é aquele que está se referindo que não quer mais de maneira nenhuma viver uma vida misturada. Ele quer viver completamente para o Senhor, e ele não aceita mais na sua vida nada que seja impuro. Ele quer agradar a Deus em tudo que faz. Amém? Nós precisamos ser limpos e nós precisamos ser puros de coração. Note que o coração é a totalidade da vida da gente. Então Jesus fala do coração. Vamos entender um pouquinho isso hoje de forma muito simples. Qual é o nosso maior problema? E qual é o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo? Ah, você pode dizer assim: pastor, nosso maior problema é o diabo, certo? O diabo é nosso adversário.
ele vai fazer de tudo para nos destruir. João, no capítulo 10, diz para a gente no verso 10 que o diabo, o ladrão, a antiga serpente, ele é alguém que vem de todas as formas, se fazendo de anjo de luz para nos enganar, porque o propósito dele, o desejo dele é único. Ele quer nos matar. O ladrão, que é o diabo, ele tem um único propósito: nos matar, nos destruir, nos ver longe do centro da vontade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas o diabo quer te destruir, quer me destruir, quer destruir a igreja. E qual é o meio que ele usa? A nossa própria natureza. Por isso Jesus está dizendo para mim e para você, ele diz para o seu povo, para a igreja: bem-aventurados os limpos de coração. Porque o nosso maior problema é o nosso coração. Está lembrado do que o profeta Jeremias diz para a gente lá no capítulo 17? Vamos dar uma olhadinha rapidamente? Corre lá para Jeremias capítulo 17. E eu quero usar essa palavra aqui, depois ler com você o que Jesus nos diz sobre o nosso coração. Nosso maior problema é enfrentar o nosso próprio coração. Por isso Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração. Olha o que está escrito em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, o verso de número 9. Você já ouviu esse texto muitas vezes. O profeta diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Qual é o nosso problema? O nosso coração. E quando a gente fala de coração, o que é que nós estamos falando? De mente, de razão, de emoção e de vontade. O coração, ele abrange tudo isso. Então, enganoso é o nosso coração, enganosa é a nossa vontade, enganoso é o nosso desejo, enganoso é a nossa mente. Nós somos desesperadamente corruptos. Ah, pastor, não fale isso de mim porque eu não sou. Eu também não gosto de ser. Eu também não gosto que digam que eu sou. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Então nós não podemos confiar no nosso coração. Sentimentos, mente e vontade. Porque nosso coração, ele é tão enganoso que ele mesmo justifica para a gente os nossos próprios enganos e ele nos convence de tantas coisas. Porque nós argumentamos com a gente mesmo. Nós falamos conosco mesmo. Quando você erra e cai, você justifica para você mesmo. Você diz: ah, mas eu errei, eu falei, eu fiz por causa disso, por causa daquilo, porque fulano fez assim, porque fulano fez assado, ah, porque eu reagi dessa forma. Nós justificamos os nossos próprios erros e os nossos próprios pecados, porque o coração argumenta com o próprio coração. E quando você olha para determinadas pessoas que talvez estejam fazendo coisas muito piores do que você, o seu coração diz para você assim: está vendo? Você não é tão ruim assim. Olha só. Você não está matando ninguém, você não está prejudicando intencionalmente ninguém, você não está agindo com maldade para com ninguém. Então o coração, ele vai fazendo com que você pense bem de você mesmo, no sentido de que você é quase perfeito. E quando você falha, óbvio, há uma justificativa plausível. Nós fazemos isso. Então o profeta está dizendo: enganoso é o coração. E Jesus diz para a gente lá em Mateus capítulo 15. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 15. Quando o povo discutia com o Senhor Jesus acerca de purificação. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo assim, Jesus responde a partir do verso 17: não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado?
Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Hoje a gente tem que usar até álcool gel e máscara. Mas Jesus está dizendo que o problema maior não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da nossa boca sai do coração. Porque o coração é a totalidade da nossa vida. O coração envolve mente, pensamentos, razão, sentimentos, emoções, vontades, desejos. Tudo aqui dentro. Então Jesus está dizendo para a gente: bem-aventurado, feliz é aquele que é limpo de coração. Quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, depois de ter sido batizado por João, depois de ter passado 40 dias em jejum e oração, venceu o diabo e ele começa o seu ministério público. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus trouxe a todos os seus ouvintes, a todos aqueles que estavam próximos a ele? A palavra era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus nos chama para andar com ele porque ele nos ama, e isso deve ser inquestionável no nosso coração. Jesus te ama, Jesus me ama, por isso nós estamos aqui. Nós estamos vivos, nós estamos em pé, nós estamos vivendo porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Louvado seja o Senhor por isso. Como é bom poder falar do amor de Deus, e como é bom saber que Deus me olha com olhares de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia. Como é bom saber que Ele não é um padrasto que só está com o dedo em riste, apontando os meus erros, meus pecados, minhas falhas. Ele não faz assim, Ele nos ama, Ele nos chama para andar com Ele, Ele nos chama para um relacionamento com Ele, Ele nos quer próximo dEle. Mas Ele diz o tempo todo para a gente: arrependei-vos, arrependei-vos, porque essa é a chamada de Deus para nós. Ele está dizendo: arrependa-se do seu pecado. Porque o problema todo está no nosso coração. Não é o ambiente que nos prejudica, é o coração. Não é com quem eu convivo que me prejudica. É lógico que todas essas coisas, lugar, pessoas, elas têm um poder de influência. Mas o nosso maior problema não é o lugar, nosso maior problema não é a família onde nascemos, não é o país onde vivemos. Nosso maior problema não são os nossos governantes. Nosso maior problema não é o sistema. O nosso maior problema é o nosso coração, que precisa ser limpo e ser puro. E Jesus nos chama para andar com Ele em amor, e Ele nos chama a uma vida de pureza, de santidade. Então, nós precisamos entender algumas coisas simples que você já sabe, mas eu só quero reforçar para você hoje. O alvo de Deus é conquistar o nosso coração. O alvo de Deus é quebrar as fortalezas do nosso coração, para que nós possamos enxergar, ver, porque a recompensa dos puros e dos limpos de coração é ver a Deus, é ver a Deus. Agora, Deus, Ele se revela para aqueles que andam com Ele, para aqueles que têm intimidade com Ele, para aqueles que o temem. E entenda que se revela, porque Deus busca a todo aquele que está perdido. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, o Senhor vai falando, Ele vai se manifestando, e Ele vai se permitindo ver cada vez mais quando nós nos relacionamos com Ele. Eu vejo tanta gente dizendo: pastor, eu queria tanto ter uma revelação de Deus, eu queria tanto ver anjos, eu queria tanto assim ter uma intimidade com Deus. Mas como é que você vai ter essa intimidade com Deus? Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai receber a revelação de Deus? Como é que você terá experiências profundas, extraordinárias com Deus, se você não busca Deus? Se a igreja não busca o Senhor?
porque o alvo de Deus é o nosso coração. Deus não se deixa impressionar pelo exterior. Deus não se impressiona pelos nossos gestos. Nós estamos aqui num culto, levantamos as mãos, é bom levantar as mãos, fechamos os olhos, choramos, lágrimas caem, é bom isso, e eu gosto disso, e é bom que a igreja tenha os olhos molhados, é bom que a gente chore diante dele, é bom que você faça isso na igreja, na sua casa, no seu quarto, no carro dirigindo, quando você está cozinhando, lavando louça, lavando quintal, onde você estiver, é bom chorar diante de Deus, porque Deus habita no coração do contrito, do quebrantado. Nós precisamos realmente chorar diante de Deus. Pedir, Deus, faz-me sensível à tua voz, Senhor, toca o meu coração, Senhor, produz no meu coração arrependimento, Senhor, habita em mim, porque o Senhor habita no alto e sublime lugar, como diz o profeta Isaías, mas Ele habita com o contrito e o quebrantado de espírito. Nós precisamos disso hoje. Por isso Jesus, Ele não se impressiona com as coisas exteriores. Ele se preocupa com o coração. E o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. É um coração desejoso. Quando o rei Davi pecou no adultério, e Davi escreve acerca do seu pecado em 2 salmos, no Salmo 32, quando ele diz, quando eu me calei diante de Deus, os meus ossos estavam sendo esmagados, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, mas quando eu confessei o meu pecado, então o Senhor me deu vitória, me deu alívio, me deu refrigério, me deu alegria, me deu ânimo. E no Salmo 51, quando Davi diz, Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, o meu pecado está sempre diante de mim, a minha transgressão me persegue, eu estou me sentindo pesado, culpado, perco meu sono, choro. E Davi diz assim, Senhor, cria em mim um novo coração, dá-me um novo coração, quebranta o meu coração, cria em mim um novo coração. Meu irmão, essa é a palavra que eu e você precisamos hoje, dizer, Senhor, cria dentro de mim um novo coração. Dá-me um novo coração. Quebranta o meu coração. Ajuda-me, Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, porque o Senhor não se impressiona com o que eu estou fazendo. O Senhor não se impressiona com os meus gestos, com as minhas obras. Temos que fazê-la? Claro. Isso não significa que eu vou cruzar os meus braços. Não, eu tenho que fazer boas obras, porque eu fui salvo pela fé, é dom de Deus, é pela graça, mas eu fui salvo para boas obras. Eu tenho que estar fazendo, mas Deus não se impressiona com as boas obras. Ele se impressiona com o coração. Nós vamos chamar a atenção de Deus quando no coração nós tivermos a melhor de todas as motivações. Quando no coração nós desejarmos de fato e de verdade ficarmos livres do pecado. No coração, quando nós amarmos de coração, quando nós sentimos a dor do outro no coração. É isso que nós precisamos buscar de Deus, como igreja, como corpo, como família, como indivíduo, como membro do corpo de Cristo, como gente lavada pelo sangue de Jesus. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Jesus não se impressiona com a aparência. Você sabe disso? Leia comigo lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 16, verso 7. Dá uma olhadinha lá. Como o profeta Samuel se equivocou. E é uma grande lição para nós, porque o Senhor chama a atenção do profeta. Deus fala ao profeta Samuel e diz assim, vá lá na casa de Jessé, porque eu não quero mais saber de Saul, eu rompi com Saul, não vou mais suportar o que o rei Saul está dizendo, estou escolhendo para mim um novo homem, um novo rei, eu quero um homem que tenha o meu coração, eu busco um homem segundo o meu coração. Por isso o rei Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi foi perfeito? Meu irmão, claro que não. Davi hoje não seria nem pastor entre nós.
Davi hoje talvez não pudesse nem ficar na recepção de tanto pecado que Davi cometeu, e pecados assim, cabeludos, como a gente diz. Talvez nós olhássemos para Davi com muita rejeição e desprezo. Porque ele foi um homicida, porque ele foi um adúltero, porque ele escondeu tudo. Talvez. Mas Davi foi um ungido rei de Israel. No verso 7 do capítulo 16, quando Samuel chega à casa de Jessé, verso 6 diz assim: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Quando Samuel olha Eliabe, e a Bíblia diz que Eliabe era o primogênito, ele era alto, ele era bonito, ele era forte, ele tinha todas as virtudes e qualidades que nós gostamos de ver numa pessoa: carisma, comunicador, né? Proativo, dinâmico, feliz, sorridente, tanta coisa que a gente olha assim, esse é o ungido de Deus. Olha as virtudes dele, olha as qualidades dele, olha como ele é assim, extrovertido, comunicativo, como ele é influente. Samuel disse: certamente esse é o cara. O que é que o Senhor diz para ele? Verso 7: porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E dê um glória a Deus aí, irmão. O Senhor vê o coração. Então Deus não se impressiona com o nosso gestual. Deus se impressiona com o nosso coração. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Aqueles que se desviam do mal, aqueles que querem me amar de verdade, aqueles que quando estão adorando e louvando, eles estão fazendo isso com toda sinceridade do seu coração. Agora, na contramão disso tudo, o oposto disso tudo, se o Senhor vê o coração, e se o que chama a atenção de Deus é o nosso coração, é o nosso interior, porque a gente olha para algumas pessoas e a gente diz assim: meu Deus, isso é crente? Porque externamente, exteriormente, talvez ele não tenha nenhuma marca de um crente. Se, nossa, se sujeita é crente, mas se veste assim, e assim, meio esquisito, né? O cabelo, pô, tem tatuagem, tem brinco. Eu estou usando aqui umas coisas que às vezes traz uma certa repulsa para muitos crentes. Nossa, crente? Porque a gente se impressiona com o lado de fora. Se Deus se impressiona com o lado de dentro, a religião e o homem se impressiona com o lado de fora. Veja o que está em Mateus, capítulo 6, que também faz parte do Sermão do Monte. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para a gente. Mateus faz parte do Sermão do Monte. O Senhor Jesus está dando aqui uma orientação para a gente. Ele diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. E aí ele está falando sobre dar a sua oferta. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas o Senhor está dizendo aqui, orientando especialmente aos religiosos. Porque a religião, ela é apaixonada pelo exterior. Ela quer o exterior. Ela olha o que a gente está fazendo. Ela olha a sua postura, suas roupas, seu cabelo, seus gestos. Ela olha onde você mora, com quem você anda, aonde você vai. A religião olha para tudo isso. É importante essas coisas? Claro que é. Nós não estamos dizendo que agora a gente vai andar que nem um maltrapilho, um mulambo, indo em qualquer lugar. Não é isso. O que nós precisamos entender é o que o Senhor está nos ensinando.
Porque o mais importante é o nosso coração. Então, como é que está o nosso coração? Como é que é a nossa motivação? Capítulo 23 de Mateus, eu acho que você deveria dar uma lida nele total. Capítulo 23 de Mateus é uma censura do Senhor acerca dos escribas e fariseus. Aqui o Senhor pega pesado com eles. O capítulo todo, o Senhor vai falando: ai de vocês, escribas e fariseus. Cada versículo é uma pancada. Quem eram os escribas e fariseus, senão os religiosos, os doutores? Aqueles que, de todas as formas, faziam de tudo para botar peso sobre o povo. Mateus capítulo 23, verso 5. O Senhor Jesus está falando assim aos fariseus e escribas: ai de vocês, que praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. É religião. É só o lado de fora. Se você continuar lendo Mateus 23, a partir do verso 25, o Senhor está dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que Jesus está dizendo aqui? Escuta, a relação com Deus, ela não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro. A mudança não é do lado de fora, a mudança é para o lado de dentro. Depois que você muda o lado de dentro, as coisas por fora acontecem naturalmente. Acontecem naturalmente. Quando alguém se entrega a Jesus de verdade, quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus de verdade, nasce de novo, porque nós precisamos nascer de novo, porque se não nascermos de novo, nós nunca entraremos no reino de Deus, nós nunca seremos cidadãos dos céus. Então, tem que ser de dentro. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha tudo quanto é vício ruim. Eu me converti com 20 anos de idade, depois de uma vida promíscua, nas drogas, fazendo tudo que não prestava. A minha linguagem ainda era muito ruim. Então eu falava alguma coisa que chocava os crentes. Eu nunca me vesti mal. Mas você tem um estilo de roupa que na época não condizia em estar num culto. Então você é julgado pela roupa que você veste, você é julgado pela maneira como você fala, você é condenado por suas atitudes. Quando na verdade não é apenas uma conversão de fora, mas é uma conversão de coração. Porque quando você tem uma experiência com Jesus aqui dentro, certamente o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que nos convence. Ele vai falar conosco acerca de mudanças que têm que ser realizadas na vida da gente. É óbvio que a igreja, o pastor, os irmãos, nós apoiamos, discipulando, ajudando, escola dominical, cultos nas casas, células, devocional, todas estas coisas, elas vão nos ajudar. Por quê? Porque a palavra é que nos lava, a palavra de Deus é que nos purifica. E se nós queremos ter um coração limpo, puro, nós precisamos da palavra. Porque nós somos salvos pelo lavar regenerador da palavra. O novo nascimento, ele vem através de ouvirmos a palavra, porque Paulo, dizendo aos Romanos, ele diz exatamente isso. A fé, ela vem em ouvirmos a palavra. Se nós não ouvirmos a palavra, nós não teremos fé, a fé salvadora, para termos um novo nascimento, para termos um coração purificado. Jesus está dizendo para a gente que Ele vê o coração, a motivação do coração, enquanto os homens vê o exterior.
Como é que nós estamos vivendo? Quais são as nossas motivações? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vivo dessa maneira? Por que eu venho à igreja? Por que eu tenho a família? Por que eu respeito valores e leis? Por que eu tento ser obediente e andar de forma correta? É apenas para ser religioso? Ou para termos um relacionamento com Deus? Porque Deus quer de mim e de você relacionamento. Ele não quer apenas que você mude o seu guarda-roupa. Ele não quer apenas que você mude o seu vocabulário. Tudo isso é necessário e é importante, porque hoje a boca dos crentes também está mais suja do que pau de galinheiro. Tem crente falando tanta porcaria, né? Usando tantas expressões chulas, ruins, tantas palavras torpes, porque isso é importante. Paulo, ele nos orienta que nós não devemos ficar falando coisas feias, palavras torpes. É tão feio ver isso. E você começa já ensinando isso para os seus filhos desde pequenininho. Determinadas palavras nunca foram ditas na minha casa. Graças a Deus. Por quê? Porque eu e Cláudia nunca falamos. E os nossos filhos, por mais que tenham crescido na igreja e estudado no nosso colégio, ainda conviviam no mundo. Aprendiam, ouviam, mas em casa eram corrigidos. Então tem determinadas expressões que não fica bem ao cristão pronunciar, não fica bem para a gente. Então nós devemos purificar os nossos lábios. Mas antes, tem que ser de coração. E infelizmente nós vivemos num momento, nós vivemos numa época em que o que mais conta é a aparência. As redes sociais têm sido uma bênção. Por exemplo, para pregar o evangelho. Nós estamos falando agora. Dezenas e dezenas de pessoas estão nos assistindo, estão conosco, mesmo não estando aqui no templo. E isso é maravilhoso. É a ferramenta, é a internet. Mas por que é que as pessoas têm postado tanto nas redes sociais? Porque estão preocupados com a sua aparência. É a aparência, é a aparência. Note que a gente não tem que recriminar tudo, mas nós temos que olhar para a motivação do coração. É a motivação do coração. Nós não podemos viver só de aparência, porque Jesus condena. Ele fala aqui aos fariseus: vocês só querem aparecer e vocês vivem uma vida de hipocrisia. E o que é ser hipócrita? A palavra hipócrita, ela se refere a uma questão de atuação. O ator. O ator é aquele que representa um papel. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus é que eles estão representando um papel. Porque eles condenam, mas eles não vivem. Eles limpam o exterior, mas o interior está sujo. Eles têm roupas adequadas, fazem saudações, gostam de ser chamados de mestres, mas dentro do coração deles, eles agasalham, eles escondem, eles abrigam pecados horrorosos. Uma vida suja. E é isso que eu e você precisamos pedir a Deus, que Ele nos limpe, Ele nos purifique. Agora, é interessante que nós não podemos mudar o nosso próprio coração e a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma natureza caída. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, os nossos pais pecaram, todos nós fomos concebidos em pecado e todos nós herdamos a natureza caída de Adão e Eva. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o rei Davi no Salmo 51. E no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, no capítulo 5, diz que Adão e Eva tiveram filhos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, mas eles geraram filhos à sua semelhança. Eles estavam caídos. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza pecadora. Por isso nós precisamos de um Salvador que nunca pecou.
Nós precisamos de um Salvador que veio de uma outra semente. Por isso Jesus não foi concebido por José. Por isso no ventre de Maria foi colocada a semente de Deus. Ele foi fecundado pelo poder do Espírito Santo. É uma nova semente. É para começar de novo. É para que este ente que estava dentro do ventre de Maria fosse chamado de Jesus, porque o anjo disse a Maria: este ente será santo e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ele nos purifica, ele nos dá um coração limpo, porque nós não podemos. Quando nós vamos para o livro do profeta Jeremias, e eu quero ler esse texto com você, eu já vou terminar, porque o horário já está correndo. Nós vamos lá para Jeremias capítulo 13. É uma pergunta que a gente vai fazer. Jeremias está dizendo assim no capítulo 13. Ele diz para a gente, a partir do verso 23, ele diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Se possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha que coisa. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo para a gente. Acaso o etíope, e você sabe que o etíope ele tem uma cor escura, ele é negro, e o profeta está dizendo: se o etíope pode mudar a cor da sua pele? Não, é a natureza dele. O leopardo pode mudar as suas manchas? Não, é a natureza do leopardo. Aí ele está dizendo assim: se possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Como é que a gente vai fazer o bem se nós estamos acostumados a fazer o mal? O que é que o profeta está dizendo que o Senhor vai falar para a gente mais tarde? Nós só podemos fazer o bem quando o coração é transformado. Senão a gente não faz. Porque nós estamos acostumados a fazer o mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: ai de mim, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é que Paulo está dizendo para a gente? Que o pecado, ele habita no nosso corpo, em nós, na nossa natureza. Então, para sermos limpos de coração, para sermos puros de coração, nós precisamos de uma natureza transformada. Como é que a gente recebe uma natureza transformada? Pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. O que é que a Bíblia nos ensina? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, você sabe de cor esse texto? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação. As coisas velhas já passaram, todas as coisas se fizeram novas. Nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe, como perguntou Nicodemos a Jesus. Acaso posso voltar ao ventre da minha mãe, sendo já adulto? Não. Mas você precisa nascer do Espírito. Você precisa ter uma experiência com Jesus, entregar-se a Jesus, ver-se como um pecador e recebê-lo no seu coração. E a partir daí, você precisa andar com Deus em comunhão, intimidade, temor, para que você possa crescer na graça do Senhor. Como é que eu limpo o meu coração? A obra da limpeza do coração é de Deus, é Ele quem purifica o nosso coração. Nós chamamos isso de santificação. Quando nós nascemos de novo, nós já recebemos o que chamamos de santificação inicial. Mas depois nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E nós vamos crescendo também em vida de santidade. Então, como é que a gente cresce? Como é que a gente limpa o coração? Só há uma forma de limpar o coração. É pela palavra. É pela oração. É pelo serviço ao Senhor. É pelos meios da graça. Mas sabe qual é o nosso problema? Eu estou pegando pesado com vocês hoje, né? Sabe qual é o nosso problema? E quando eu digo nosso, eu estou me incluindo. O nosso problema é que a palavra é que nos purifica.
E o nosso problema é que nós não vamos para a palavra. Você está entendendo? A igreja de hoje, da qual eu e você fazemos parte, porque nós somos a igreja, hoje nós somos aqui uma parte da igreja espalhada pelo mundo afora. Há milhões e milhões de crentes em Jesus hoje servindo ao Senhor no mundo inteiro. Nós somos um pedacinho desses milhões que estão. Ou seja, um pedaço aqui, um pedaço ali, partes da igreja, e aí se junta a igreja espiritual. O problema é que nós estamos enchendo o nosso coração de tudo quanto é coisa, menos da palavra. Qual é o maior produto de consumo hoje? Netflix, Globoplay, Prime, Amazon Prime. As pessoas estão consumindo. E por favor, não entenda que eu esteja apontando o dedo para você e sendo fariseu aqui. Não quero isso. Só estou constatando um fato com você. Porque eu também consumo. Eu também assisto Netflix, eu também assisto séries, eu também ouço músicas, eu também vejo esporte, eu também faço tudo isso. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos que o Senhor limpe o nosso coração. De que forma? Santificando a nossa vida, indo para a palavra, equilibrando a vida, não só alimentando o nosso coração, a nossa alma com as coisas deste mundo. Porque quanto mais alimentamos a nossa alma e o nosso coração com as coisas deste mundo, menos sensibilidade para com Deus nós temos, menos pecado nós enxergamos. Por que que a sociedade de hoje está como está? Porque lentamente nós fomos deixando a palavra de Deus num segundo plano e nós fomos nos tornando parecidos com o mundo. Essa semana eu li uma frase que eu até postei. Fizemos uma arte e postei acerca da igreja. Porque lendo um dos livros que eu estou estudando, a frase é forte. E ela fala da contribuição da igreja à sociedade. E que há tempos atrás a igreja contribuía muito mais com a sociedade, sendo diferente dela. E parece que hoje nós voltamos aos tempos do Velho Testamento, nós voltamos aos dias em que Israel estava saindo do Egito, indo para a terra prometida. Nós voltamos aos tempos em que o povo chegou à terra prometida, quando o Senhor disse a eles: escuta, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês são únicos, exclusivos. Eu sou o vosso Deus, eu sou o Senhor, eu sou o rei, eu estou no meio do meu povo. E aí o povo diz assim: nós queremos um rei, como todas as nações têm. Nós queremos viver a vida semelhante às nações vivem. Parece que hoje a igreja está querendo de novo voltar a esses moldes. Nós queremos ganhar o mundo sendo igual ao mundo, mas nós vamos ganhar o mundo sendo diferente do mundo, porque não tem outro jeito. Você quer ganhar a sua família? Seja diferente da sua família. Você quer ganhar os seus filhos? Seja diferente dos seus filhos. Você quer ganhar o seu pai? Seja diferente do seu pai. Você quer ganhar os seus amigos de negócio? Seja diferente deles. Faça negócios diferentes. Não entra no mesmo esquema. Bem-aventurados os limpos de coração. E eu preciso encerrar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles receberão uma recompensa. Qual é a recompensa? Verão a Deus. Verão a Deus. Abra sua Bíblia para a gente ler e orar lá na carta aos Hebreus. Hebreus. Deixa eu achar aqui, Hebreus. Capítulo 12, verso 14. O verso 14, nessa versão que nós temos aqui, está dizendo assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na versão mais antiga, da atualizada, diz: olha, viva em paz com todos e busque, persiga a santificação. Seguir a santificação, no sentido de perseguir.
É o conceito de perseguir, de ir atrás, de ficar no encalço. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é que Jesus está dizendo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque a recompensa deles será ver o Senhor. Você quer ver o Senhor? Eu também quero. Só que, às vezes a gente tem a noção de que para vermos o Senhor, nós temos que morrer e ir para o céu. Lá nós veremos o Senhor, mas nós podemos vê-lo já. Nós podemos vê-lo já em tudo que nós fazemos. Nós podemos vê-lo nas pessoas, nós podemos vê-lo na natureza, porque Paulo diz em Romanos capítulo 1 que a própria natureza revela a presença do Senhor. Você pode ver o Senhor em tudo, na sua casa, na sua família, na igreja, nas pessoas. Você pode vê-lo na sua vida, vê-lo já, na intimidade que você tem com Ele. E é claro, nós o veremos na glória futura, como Ele é. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E nós precisamos clamar como o rei Davi: Senhor, dá-me um novo coração. Cria em mim um novo coração. Ajuda-me. Eu estou dizendo isso para você hoje, porque eu quero que você tenha um novo coração. Porque eu também preciso de um novo coração. E a minha oração hoje é: Senhor, limpa o nosso coração. Vamos orar?